Sejam bem-vindos a mais um podcast do Crédito na Lata. Estamos aqui hoje com o Gabriel Rocha para falar um pouco para a gente sobre defesa de operação, né? Como o comercial deve estruturar sua defesa de operação, para não vir aquelas operações feitas com defesa em ChatGPT. Por favor, né? Começamos bem. Não, tudo depende do fundamento. E se o comercial tiver um fundamento bem consolidado, vamos dizer assim, cara, ele consegue aprovar o crédito. Mas ChatGPT é analista, tá? Só lembrando que o ChatGPT, ele não é tão inteligente assim não, tá? Mas, vamos lá. Gabriel, a gente hoje vai falar aí sobre defesa de operação, com a sua experiência, né? Conta pra gente por onde você passou, quais suas experiências, o que te marcou nesse segmento, né? Por que você ficou no segmento bancário, se você já teve aptidão para outras coisas. Apresenta um pouco de você e depois a gente vai aí pro que interessa, que é o momento que vocês vão pular o vídeo para minuto tal, é onde começa o podcast. Isso. Vamos lá. Meu nome é Gabriel Rocha, né? Eu sou o diretor da Capital Escola de Finanças atualmente. Comecei minha carreira no mercado financeiro quando eu entrei como estagiário no Santander. Antes disso, nunca passei pelo mercado financeiro. Já atuei em vários segmentos. Meu último, inclusive, antes do banco, foi um assistente administrativo numa distribuidora de produtos para supermercados. Então, tinha muitos cargos administrativos e sempre lecionei, inclusive, Excel. Sempre gostei muito de Excel e aos 18 anos eu já estava dando aula de Excel numa escola. Depois saí dessa escola, mas continuei dando aula em off, né? E aí eu entrei no mercado financeiro, no Santander, como estagiário. O pessoal gosta de brincar que eu já cheguei sentando na janela porque eu entrei no middle do Santander, que era, na época, o que se chamava de empresas 3 núcleo, né? Hoje mudou a segmentação do Santander, tá diferente lá. Mas na época era o segmento middle. Faturava-se ali de 20 a 200 milhões na época para se considerar middle. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E atuava aqui nessa região de Belo Horizonte, Minas Gerais mesmo. Fui conquistando espaço ali no Santander muito rapidamente, graças a Deus, e fui promovido para o setor de monitoramento no Santander, lá na época chamava GIS, Gestão e Acompanhamento. GIS é porque era em espanhol, né, um banco espanhol. Então, gestão e acompanhamento. Depois me tornei analista de crédito, atuando sempre aqui em Minas Gerais nesse período. E, em algum momento, eu assumi o maior núcleo do Brasil, como atendimento, como analista, né, atendendo esse núcleo, que era o núcleo Vitória, lá em Espírito Santo. Então, eu já atuei na região de Vitória, Espírito Santo ali, e também na região de Maceió, em Alagoas. O modelo do Santander, o analista, principalmente do middle, ele visitava os clientes. Então, eu sempre estive na ponta, andando junto com o comercial, né? E eu acho que isso contribuiu muito também para o meu conhecimento da ponta do comercial. Então, eu fazia cerca de 20 visitas no mês, era o mínimo, né? Era a nossa meta. E tinha mês que eu visitava 30 clientes. Eu sempre gostei muito de visitar, então eu fazia questão de visitar. O crédito ele está na ponta, está na mesa do cliente, né? Não na mesa do banco, na minha opinião. Então, eu sempre gostei de visitar e sempre tive esse apoio para o comercial. Sempre gostava de conceder crédito, né? Acho que muita gente tem a visão errada da área de crédito, achando que a gente está aqui para travar crédito, mas não, né? A gente joga junto. E eu sempre gostei de fazer isso. Então, tive uma passagem muito boa ali pelo Santander. Depois fui convidado a atuar no Banco BS2, onde eu assumi ali o desenvolvimento da área de pequenas empresas, o que a gente chamava lá de small, né? Então eu não somente analisava crédito também, porque era uma operação enxuta, mas eu desenvolvi motor de crédito lá dentro, foi uma experiência muito bacana, né? Desenvolvi diversas melhorias também para o middle corporate lá, porém foi uma passagem rápida, por quê? Porque eu já estava dando aula. Desde 2019, 2018, como eu já dava aula de Excel, alguns gerentes me procuraram, Gabriel, já que você dá aula de Excel, tem didática, você não quer construir um curso de análise de crédito para a gente aqui ter menos devoluções, menos negativas de propostas, né? E aí, despretensiosamente, eu construí esse curso.
O pessoal gostou tanto e foi aquele melhor marketing que tem, que é o boca a boca, né? E foram contando para outros gerentes que foram me procurando. E principalmente depois da pandemia, que a Selic saiu de 2% na pandemia e foi para 13,75%, vocês vão lembrar bem disso, Sim. né? O crédito no mercado, enxugou a torneirinha, diminuiu a vazão do crédito. As instituições ficaram cada vez mais exigentes, que eu acho que vai ser uma das pautas aqui depois, né? Vou dar espaço para vocês me perguntarem sobre isso. Esses gerentes, eles me procuraram cada vez mais para ter mais treinamento. Por quê? Porque as instituições começaram a exigir mais desses gerentes. Então, em 2023, eu oficializei a Capital Escola de Finanças, que é a minha escola hoje. E desde então a gente tem treinamentos para gerentes PJs. Nosso carro-chefe é o curso de análise de crédito para o gerente PJ. Analistas fazem, gostam, mas o público mesmo, nosso nicho, é o gerente PJ, né? E durante o podcast aqui eu vou também explicar o porquê disso. Mas hoje já são mais de 5.000 alunos, já estamos quase batendo 6.000 alunos na escola, além dos diversos treinamentos em company, né? Principalmente em cooperativas de crédito, FDICs também. E também palestras, né? Comentei com vocês nos bastidores, estava agora em Maceió lá, essa semana, dando palestras lá em uma cooperativa de crédito. Então, acho que esse é um resumo da minha carreira até aqui. Sensacional, sensacional. Baita resumo. Você tá doido, o currículo do cara, o LinkedIn dele é perfeito. Não, o LinkedIn dele é bom mesmo. Eu tenho que falar. Dou muitas dicas de análise de crédito lá. Eu recebo uma mensagem todo dia de manhã. Posição de mercado. Posição de mercado. Já encaminho por time e falo assim, olha aí, vamos focar nisso aqui no dia de hoje. Não, e são muito úteis as posições de mercado. O pessoal vai lá no LinkedIn do Gabriel, da Capital Escola de Finanças, se inscreve na newsletter lá, né? Isso. Na verdade, nós temos um grupo de WhatsApp que tem todo dia, 7 horas da manhã, manda-se lá um resumo de mercado tem PJ. uma reclamação. Teve um dia na semana passada que não veio e eu fiquei revoltado que não chegou a mensagem. Eu acho que esse dia chegou tarde, chegou umas 10 horas. Pode ter sido. Deu um bug lá no WhatsApp que a gente usa, né, na plataforma de envio, e aí eu tive que reconectar. Então, só depois que reconectou é que a gente enviou esse resumo de mercado. Comecei meu dia sem meu resumo diário. Já começamos a comprar operação. 10 horas já tem operação rodando. Isso aí. Mas vamos lá, cara. O Gabriel, ele trouxe pra gente traz uma bagagem muito diferente. E hoje é o primeiro podcast em que nós trazemos alguém do comercial. Porque hoje o assunto é defesa de crédito para comercial. Sim. Isso aí. Então, vamos lá. Lá já vou tacar a treta. O que eu gosto é da bagunça. Vamos lá. Qual que é a importância de um gerente ser formado bem tecnicamente? A técnica do gerente vai influenciar no sucesso dele no mercado? Perfeito. Vou só trazer um ponto aqui. Apesar de ser o meu cargo ser especialista em crédito, né, minha carreira ser praticamente toda na área de crédito, a gente traz realmente essa visão comercial que nós temos na escola, né? Uma visão para o comercial, como que o comercial defende esse crédito. E traz muito bem essa pergunta, por quê? Hoje não tem espaço mais no mercado para o que a gente chama de gerente tirador de pedidos, né? Qual que é o gerente tirador de pedidos? Ele vai lá no cliente, no cooperado, seja lá como vocês chamam na instituição de vocês, vai lá no cliente e traz a demanda do cliente. Ele não entende o porquê, para quê, se faz sentido para esse cliente, ele só traz a demanda. Você está precisando do quê? Estou precisando de um capital de giro de 1 milhão, prazo 48 meses, garantia aval. Ele traz a demanda para dentro da instituição e pronto. Ele não faz um filtro, ele não entende se aquela solução realmente contribui para aquele cliente ou pode ser, inclusive, um problema futuro, né? Muitas das vezes o empresário ele não tem tanto conhecimento de finanças, ele domina o negócio dele, ele é um ótimo empresário do ponto de vista operacional do negócio dele, mas financeiro, às vezes, deixa muito a desejar. Então, se o gerente não faz esse filtro, pode estar trazendo um problema para dentro de casa. Então, o conhecimento desse gerente para defender crédito, ele é fundamental. E aí envolve vários aspectos, né? Eu acho que vocês tiveram aqui acho que o primeiro
primeiro vídeo de vocês foi sobre o CES do crédito, não foi isso? Isso. Com Celso. Celso. Isso aí. Então, assim, dentro desse ponto, né, um dos Cs é o C da capacidade, ali envolve muito o conhecimento técnico, balanço, DRE. E se meu cliente não tiver balanço DRE? Isso não torna desnecessário ele ter um conhecimento sobre a performance do negócio do cliente, que talvez venha através de uma entrevista, através de um balanço gerencial, talvez um fluxo de caixa gerencial, né? Mas ele precisa entender se o negócio do cliente dele dá resultado. Gabriel, mas e se não precisar de um documento na política, se não tiver essa necessidade dentro da instituição financeira? Às vezes também analisando o comportamento desse cliente, fazendo uma leitura de comportamento dele também, vai ser um dos pontos que você vai fundamentar a sua defesa de crédito. Isso vai depender de cada instituição, cada segmento que você trabalha, né? Que esse gerente trabalha, mas é crucial que o gerente tenha, para que se tenha uma carteira de crédito sustentável, um conhecimento técnico para ele embasar o porquê que ele está concedendo o crédito. Aqui não é nem só para passar a aprovação lá do analista, né? É porque o gerente, para que ele construa uma carteira saudável, sustentável, ele precisa saber o que ele está trazendo para dentro de casa. E sem o conhecimento técnico, só no feeling, né? Eu conheço o cliente há mais de 10 anos, sempre pagou em dia. Que bom que sempre pagou em dia. Né? Mas eu tinha um superintendente que ele falava o seguinte, Gabriel, você tem que saber, toda empresa ela tem uma data de validade. Toda empresa vai quebrar um dia. Você só tem que descobrir quando. E a gente tem que ficar atento a esse quando para a gente sair enquanto há tempo. A gente entra, ajuda esse cliente, ganha dinheiro com ele, obviamente, e a gente tem que sair na hora certa. Então a gente não vai ficar no cliente para a vida inteira. Se a gente analisar o crédito e entender que está na hora de sair, a gente tem que sair com inteligência, né? E novamente, se o gerente não tiver conhecimento técnico para acompanhar essa carteira, fazer uma leitura boa do cliente dele, como é que ele vai fazer a gestão da carteira dele? Então, esse é um ponto muito importante. Ele já chegou dando aula, para começar. Então, fiquem atentos. Comercial, hora de sair não é PDD e não é RJ. Não, o crédito tem que trabalhar de forma antecedente. Perfeito. Entrando nessa parte técnica ainda, teria alguns 3, 4 pilares ali que o gerente de crédito tem que saber, o gerente comercial tem que saber para trazer essa carteira, que seria essencial, uma base mínima ali? Bom, eu não sei se eu estabeleceria pilares nisso, mas tem algumas boas práticas que a gente pode estabelecer. Primeiro ponto, né, toda análise de crédito, ela começa numa boa coleta de dados. Esse é um ponto importante. Então, uma boa visita, né? Acho que não existe você trazer crédito para dentro de casa sem você fazer uma visita, sem você entender a operação do seu cliente. É o que mais acontece. The treta has been planted. Não é site da empresa no Google, não. Quem somos, não. Né? Justamente. Nós temos que ir lá visitar, entender a operação, né? Se você pega no dicionário, crédito, a primeira palavra que tem no dicionário é confiança para se descrever crédito. Como é que você estabelece uma relação de confiança com o cliente sem você estar lá, sem você ter uma conversa com ele e vice-versa, porque é uma via de mão dupla. Né? O cliente também ele tem que transmitir confiança para a nossa instituição, certo? Então, o gerente ele tem que ir visitar, entender a operação, fazer uma boa coleta de informação, voltando para o CES do crédito, que não tem como fugir, né? Não tem como. Na escola a gente é muito prático. Eu sempre abordo de maneira rápida a teoria. Mas vocês percebem que toda a nossa aula ela está fundamentada no CES do crédito. Então não tem como você ir no cliente e não entender como que funciona o grupo econômico. Quem são as empresas que compõem o grupo, quem são os sócios que compõem o grupo, e sócio não é aquele que está no contrato social. Sim. Ele pode ser que está lá, mas na maioria das vezes talvez não esteja, né? Então, às vezes tem uma salada de fruta ali, um laranja aqui, uma mexerica ali. Como diria, tem banco que a cor dele é laranja, né? Eles não gostam de chamar o empresário, o fachada ali de laranja. Aí a gente pode chamar de cítrico, talvez. Cítrico. Azedo. Então, essa coleta de dados ela é importante para a gente entender com quem que a gente está trabalhando, né? Depois que você coletou os dados, ainda tem o ponto de validar os dados. Quem garante que aquela informação é verdadeira? A gente ainda tem que trabalhar esse ponto. O que eu mais vejo, principalmente nos segmentos que exigem balanço DRE, né, é um documento que é falso.
O gerente, às vezes, ele quer defender o crédito para uma empresa falando que ela é boa, e quando a gente pega o balanço e a DRE dela, a empresa está quebrada nos números. O analista, na maioria das vezes, ele é frio, porque ele não tem acesso ao cliente. São poucas instituições, né, que tem uma operação onde o analista ele visita ou conversa com o cliente. Então, se o gerente não traz a informação verdadeira para análise, o analista ele vai considerar que aquilo ali é verdadeiro. Uma empresa com balanço furado, mostrando que ela, o quê? Dá prejuízo. Por que a empresa faz isso? Às vezes ela só nega imposto, é informal. Exatamente. Geralmente o argumento é esse, né? Sim. Foi manipulado os números para gerar prejuízo no final. Justamente. Mas quem garante que isso é verdade? Sim, mas eu penso assim, se aquele é o documento que o cliente me mostra para fazer uma defesa de crédito, meu irmão, não tem muito o que fazer. Por exemplo, o cliente me manda o imposto de renda dando prejuízo para fazer uma defesa de uma operação. Atividade rural. Atividade rural dando prejuízo. Dando prejuízo. Período. Aí, se esse é o documento que ele me manda para fazer a defesa de crédito, eu não tenho embasamento nenhum ali. Perfeito. Mas ele tem veículos. Ele tem posses. Vamos ver se o veículo não está refinanciado. Vamos ver se o veículo não é de leilão, né? Às vezes o veículo é de leilão. A gente zoa muito, porque é cômico. Para quem Trágico. não sabe, nós três trabalhamos em FDIC. Em FDIC. E, assim, acontece muito de, o cara, você chega lá, o sócio está numa BMW. E todo. Aí, na hora que você tem um problema, vou procurar um bem ali para eu pegar, para juridicamente tomar posse. Tudo, tá refinanciado. O carro que queria dar em garantia é de leilão, tem sinistro. É sempre uma situação, assim, de um cliente que já está numa linha mais estressada e que tem outros penduricalhos a serem resolvidos. Então, essa questão da informação que você está falando para a gente, assim, é essencial. Aí, nesse ponto da informação, uma dúvida que eu fiquei aqui. Então, você entende que o gerente comercial ele tem que fazer uma triagem dos documentos. Perfeito. Ele tem que fazer uma leitura dos documentos para verificar se a informação que o cliente passou para ele tá verídica. E se ele tem capacidade a partir daquilo, né? Ok. Por quê? Aí eu vou falar do nosso segmento específico. Geralmente, triagem quem vai fazer é o cadastro ou o back-office, né? E aí você transfere uma responsabilidade, que eu entendo ser do gerente, pro assistente, que não vai fazer a defesa do crédito, sabe? E aí, na hora que chega a documentação, aí, por exemplo, clássico nosso é o faturamento com assinatura colada. Cara, acontece. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece todo dia. O faturamento com a assinatura colada. Ou então, manda o faturamento sem assinatura. Analisa aí o faturamento sem assinatura, o endividamento sem assinatura. Quando vem numa planilha do Excel, né? Não. Já vem planilha sem... Se vier no corpo do e-mail, já é menos aceitável, porque pelo menos tem uma assinatura ali. Se tiver assinatura no corpo do e-mail, né? Mas essa questão do gerente, pelo menos fazer uma triagem ali, acho que ele não precisa olhar todos os documentos, mas os documentos principais, que são de indicadores financeiros, eu acho que é muito importante ele fazer uma leitura prévia para ele saber onde que ele está entrando. Tá. Eu, dentro desse ponto, eu trago uma coisa muito importante. Talvez você, gerente que está assistindo aí, comercial, né? Tá falando assim, esse cara é maluco, porque ele tá falando que eu tenho que trabalhar mais do que eu já trabalho, né? E eu tenho que fazer o papel do analista de maneira alguma. Você vai entender onde que eu quero chegar. Eu trago uma reflexão para a gente já começar a entender esse aspecto. O que é melhor para você, gerente PJ, você gerente comercial que seja, né? Pode ser do agro, pode ser da PF também, né? Mas o que é melhor para você, gerente? Subir 20 propostas na fila do analista e aprovar 2 ou 3, porque você prezou pelo volume, né? Ou você subir 10 propostas, metade, porém com qualidade, fazendo uma triagem, uma análise, né? E aprovar 5, 6 ou 7 propostas. Você não vai aprovar as 10, tudo bem, né? Isso é uma questão de apetite, podem ter variáveis ali, mas veja que não é sobre volume, é sobre qualidade, né? Nós temos que fazer uma triagem. Já pensou, você entra no consultório médico, você senta na cadeira, o médico vai lá e enfia uma injeção em você, ou te dá um comprimido, fala assim, pronto, pode ir embora. Você vai falar o quê?
Pô, mas eu nem tive a oportunidade de falar o que eu estou sentindo. Ninguém fez uma triagem, ninguém Entendeu os sintomas? entendeu os meus sintomas, né, para me medicar. Você vai achar isso estranho. Um gerente que traz a operação para dentro de casa sem fazer uma triagem, um filtro, tá fazendo a mesma coisa, né? Então ele precisa ter esse entendimento de que se ele dedica a análise do crédito que ele está trazendo para dentro de casa, o trabalho dele vai dar muito mais resultado. Não é sobre volume, é sobre qualidade. Então, ele vai entregar muito mais resultado. E, novamente, eu trago aqui a experiência da escola. São mais de 5 mil alunos na escola. Eu recebo mensagem diariamente de alunos que comprovam que o método funciona. Eu tenho um aluno agora que me mandou que ele acabou de ser promovido justamente porque tem 1 ano que ele está aplicando tudo que ele aprendeu na escola. E ele acabou de ser promovido lá no Itaú, né? Ele foi para um segmento maior e ele mandou mensagem atribuindo tudo isso ao que ele aprendeu na escola, né? Pelo menos uma boa parte. Então, é muito importante que o gerente entenda que ele é a primeira linha de defesa da instituição, e isso consiste em que, se ele está subindo uma proposta na fila do analista de crédito, significa que ele, na alçada dele, ele aprovou o crédito. Ele está mandando para o analista ter uma segunda opinião. O analista é uma segunda linha de defesa, né? Então, o gerente ele está aprovando o crédito. Já pensou ele aprovar um crédito que ele não defendeu, não analisou os documentos, não analisou a capacidade do cliente, e Não ele simplesmente visitou aprovou. também, né? Às vezes não visitou, e aí ele subiu para a fila do analista, ou seja, ele aprovou o crédito sem analisar, não faz sentido, né? O analista, nesse ponto, ele é um conciliador, né? Ele vai conciliar o apetite de crédito do gerente com o apetite da instituição. Perfeito. E assim, ele, não vou comprar um risco que a instituição não quer comprar. Porque muitas das vezes o analista sai como vilão, né? Sim. Não, o analista está recusando. Mas qual que é o apetite de crédito da instituição que você trabalha? Eu acho que é muito importante o gerente entender isso. Perfeito. Não. Por exemplo, o agro vem sofrendo restrições em certas instituições. Prazo dilatado, muito tempo posicionado numa operação. É uma posição, assim, Selic alta, menos subsídios do governo. Então, assim, é uma posição mais delicada hoje, um crédito mais caro. Então, se a minha instituição não tem apetite pelo agro, por que eu vou, como gerente comercial, trazer uma operação de agro, com prazo estendido e todos os complicantes que tem uma operação de agro? Então, assim, eu acho que é muito interessante esclarecer que o analista não é o vilão. Porque muitas das vezes a gente sai como o cara mau, o cara que fala assim, não vou comprar essa operação, a pessoa que fica procurando motivo para não fazer. Mas muitas das vezes o motivo a instituição não tem apetite por aquele ativo. Eu vou jogar por terra aqui um mito que todos os comerciais têm a respeito de analista, tá? Nós não temos meta para negar a proposta, viu, Isso é galera? verdade. Tem isso. Pelo contrário, somos cobrados pelas operações que nós não aprovamos. Justamente. Exatamente. Dá mais trabalho recusar a operação que muitas vezes aprovar, porque para Concordo. aprovar ali geralmente é óbvio, né? Tem muito fundamento para aprovar. Agora, para recusar, apesar de ter muito fundamento também, Sim. que tem muita coisa que é aparente, não é uma pessoalidade, né? Às vezes eles acham que a pessoalidade, fulano não gosta Não de é. mim. Não, né? Não gosta dos meus clientes. Às vezes o segmento, o ramo de atividade que você está prospectando também, igual o Léo falou, é um segmento que não está bom, né? Seja no agro, Perfeito. seja em qualquer outro tipo de segmento. Mas eu trago uma coisa aqui, talvez polêmica. Eu já vi que vocês gostam de polêmica. A gente né? gosta da Com treta. A certeza. treta move o podcast. Então eu vou trazer uma treta aqui na palavra de vocês. Você comentou que o analista não tem uma pessoalidade, mas às vezes nós teremos sim. Porque a gente marca algumas figurinhas carimbadas que sempre sobem aquela proposta quadrada todas as vezes. Às vezes a proposta é boa, gente, mas como é aquela figurinha às vezes que tá mandando, e a gente já conhece o histórico, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar agulha em palheiro, porque já tem um histórico ruim. Por que eu destaco isso, né? Eu vou trazer de novo para a principal definição de crédito no dicionário: confiança. E a confiança ela não vem só do cliente com a instituição financeira ou vice-versa. A confiança também vem do comercial com a área de crédito. Se o comercial não transmite a confiança de que ele analisa o crédito para subir a operação, é muito difícil aprovar o crédito mesmo. E, obviamente, a gente vai ter algumas figurinhas carimbadas. E digo mais, essa marcação não é para sempre, né? Eu já tive situações que eu vi gerentes que não defendiam crédito
e que eram figurinhas marcadas, que na maioria das vezes a operação era quadrada, né? Que simplesmente entenderam a importância do crédito, fizeram uma virada de chave na carreira e se tornaram ótimos defensores de crédito. E simplesmente essa pessoa saiu de uma figurinha marcada ruim para uma figurinha de destaque muito boa, né? E quando a gente tem confiança no gerente que sobe a proposta, tem hora que a gente dá até umas canetadas, né? Fala assim, pô, seu histórico é muito bom, você defende bem seu cliente, você analisa bem, eu tô indo nessa aqui com você por confiança. Por quê? Porque o gerente transmitiu confiança para a área de crédito. E isso é muito verdade. A gente estava comentando disso, sobre gerentes que assumem a frente da carteira. Isso aí. Por quê? Eu tenho um analista para analisar a operação, eu tenho meu setor de checagem para confirmar a operação, eu tenho meu setor de cobrança para cobrar quando der errado. Mas, cara, faz muita diferença aquele gerente que, assim, meu setor de cobrança está cobrando sacado, o gerente já pegou o telefone dele, ele já ligou para o cedente, ele já ligou para o cliente dele, e querendo ou não, o cedente é cliente dele. Sim. Cara, o que aconteceu? O que deu de errado nessa operação? Isso passa muito mais segurança. Agora, quando vem aquele pleito do ChatGPT, com o foguetinho lá, né? Tipo assim, ó, pontos positivos da carteira, um foguetinho, aí você fica desconfiado. Sim. Porque você vê, justamente, não tem aquela curadoria. Perfeito. Não houve. Cara, o ChatGPT analisa o balanço muito bem. Mas vamos lá, passivo oculto, quem vê é o analista. E eu vou te dizer o contrário, tá? Nem um balanço comum, o ChatGPT tem tanta capacidade para olhar, porque eu já fiz muitos testes. Eu sou extremamente a favor de inteligência artificial. Acho que ela veio para ajudar, mas nós temos um movimento de mercado que eu acho que as pessoas estão ChatGPTzadas demais, digamos assim, né? Não querem pensar mais. Não quer pensar mais, deixa tudo na mão do ChatGPT. Se você joga um balanço de uma DRE lá para ele vai fazer leituras superficiais e pode se equivocar em vários indicadores que eu já fiz o teste e vi. Hoje nós temos ferramentas na escola que entregam toda uma leitura de balanço DRE para o gerente, trazendo as principais perguntas que ele deve fazer para o empresário. Põe ele para pensar. O balanço perguntado, por exemplo. Pode ser, né, através de um preenchimento de informações a respeito do cliente, você joga esse prompt que a nossa planilha gera no ChatGPT e ele traz a leitura, mas nós orientamos ele a fazer isso. Então, você usar a inteligência artificial de maneira inteligente, estratégica, legal. Agora, você jogar lá e falar, crie para mim, como se ela fosse resolver o seu problema, muitas das vezes vai dar errada. E como você falou, nós analistas, a gente já tem essa percepção, a gente sabe que não funciona, né? Copia a historinha da empresa no site da empresa, como você disse, cola no parecer ou no ChatGPT e manda criar uma história em cima disso. Não funciona, a gente também sabe, né? E entramos no aspecto da confiança, vai perdendo confiança. Eu acho que um aspecto muito interessante que você falou, que vale a pena muito salientar, é a questão das visitas. Hoje, tudo ficou mais fácil. Eu tenho, por exemplo, um celular, eu faço uma ligação de vídeo com o cliente. Perfeito. Eu tenho computador, eu tenho vários meios de comunicação eletrônicos. Mas está se perdendo aquele tete-a-tete. Você chegar, você ver a operação do cara. Por exemplo, instituições que têm abrangência nacional. É mais difícil deslocar um gerente daqui de Minas lá para Recife e para outros estados. Mas eu queria que você salientasse a importância dessas visitas. Você falou, por exemplo, fazia 20 visitas no mês. Qual que seria o prazo médio, um prazo ideal para você fazer uma visita, você acompanhar o seu cliente, entendeu? Para você munir, às vezes, a área de crédito de informações. Porque acredito eu que na visita você consegue falar, olha, não, eu estou atendendo esse cara, mas cabe eu atender ele melhor. Cabe eu aumentar um limite, eu dar uma linha diferente para ele. Também, pelo outro lado, cabe eu reduzir minha exposição aqui, estou vendo que a empresa não está tão bem. Porque, querendo ou não, o balanço, as DREs e tudo, são instrumentos que levam prazo. Então, geralmente é no mínimo 3 meses para eu ter um número mais atualizado. Mas aquela visita presencial, quando você vê a operação rodando, você tem outras informações. Perfeito. Eu vou trazer algumas histórias aqui, eu acho que engaja bem as histórias. Tá? Assim, tempo de giro de carteira. Primeiro, o giro de carteira é fundamental. Não existe um gerente comercial que não gira carteira. E acreditem, eu tenho passado por algumas cooperativas, eu dou muito treinamento em cooperativa, e tem gerente que quase não visita o associado ou cooperado, né, que eles chamam. Então, isso é muito grave, né? Qual que é o tempo ideal? Depende muito da instituição, de como que funciona, quantos clientes você tem na carteira.
Mas um prazo assim que muitas instituições trabalham é, no mínimo, você girar a carteira em 3 meses. Então, a cada 3 meses, você tem que estar no seu cliente. Obviamente, alguns vão demandar até um tempo menor, né? A depender de quanto risco ele representa para a instituição, tá? Agora, contando as histórias do porquê que é importante visitar a empresa. Olha algumas histórias, tá? Uma vez eu fui num cliente que era um distribuidor de farinha de trigo, tá? A gerente, ela já tinha trabalhado com essa empresa em outra instituição. Ah, ele é muito bom, não tem mais de 10 anos que eu trabalho com ele, sempre pagou em dia. E é verdade, até ali ele sempre tinha pagado em dia. Tava tudo certo, né? Basta um dia não pagar para ele mudar essa posição. Todo cliente é bom até dar default. Até dar o problema. Então, assim, beleza, eu fui lá visitar esse cliente, porque ela tava doida que eu visitasse esse cliente. Fui lá visitar. Conversa vai, conversa vem com o empresário, empresa maravilhosa nas palavras do empresário, né? Só que eu sempre dou aquela voltinha na empresa antes de sair, né? Posso dar uma voltinha na empresa? Posso conhecer sua estrutura e tal, sua operação? Beleza. Ele deixou. Fomos passando pelos setores da empresa. E aí, como todo distribuidor, tem aquela área de compra, área de financeira, administrativa e tal, setor de compras. E aí, quando eu fui passando por essas salas, que eram uma em frente à outra, assim, salas pequenas, eu vi que tinha, assim, muitos computadores na sala, vamos dizer assim, 10 computadores na sala, e 3 pessoas trabalhando. E os outros computadores desligados, e muitos deles até sem a cadeira. Falei, tem alguma coisa errada aqui, não é horário de almoço. Não tem nenhum tipo de férias coletivas aqui. Tem alguma coisa errada. Mas ficou intrínseco ali, fui andando pela empresa. E os setores mais vazios. E aí eu passei por uma porta assim, que tinha um pó branco no chão, né? Eu brinquei com o empresário e falei assim, aqui é o seu estoque? Aí ele falou, eu posso entrar? Aí ele falou, não, você vai sujar seu sapato, né? É muito sujo lá. Falei, não, eu tenho que sujar meu sapato, porque se eu volto pro banco com o sapato limpo, meu chefe fala que eu não visitei, né? Então eu tenho que provar que eu visitei, tem que gastar o solado mesmo, deixar o sapato. Você conhece um gerente pelo sapato dele. Se o sapato dele for muito limpinho, muito sem andar, borracha solado inteiro, tem alguma coisa errada, né? Mas brinquei com o empresário assim, e aí ele deixou eu acessar o estoque dele. Era um galpão assim com as gôndolas e tudo mais. E essas gôndolas estavam assim 30% preenchidas, 70% vazias. Aí eu já achei aquilo muito estranho. Falei, tem outro galpão e tal? Não tem só esse. Não era um ramo sazonal. Falei, então por que esse galpão tá vazio, né? Perguntei pra ele, quanto que custa aí uma saca dessa aí de farinha de trigo? Aí ele falou assim, custa X. Eu fiz uma contagem meio dinâmica no olho assim, multipliquei na minha cabeça. Vou chutar um número aqui. Deu 500 mil de estoque. Quando eu pego o balanço dele, que eu sempre andava com o balanço da empresa na mão, tava lá 3 milhões de estoque. Falei, tem coisa errada aqui. Saí da empresa, calado, não falei nada, já pesquei o que estava acontecendo, né? E aí, a gerente foi e falou assim comigo, e aí, Gabriel, vamos aprovar o crédito? Eu falei, não. Eu, na minha alçada, não aprovo, né? Você quer defender como meu superintendente, com a alçada superior? Pode, não tenho nenhum tipo de ego quanto a isso, mas eu não vou aprovar. Eu tinha uma alçada na época, se não me engano, de 3 milhões na caneta. Eu podia aprovar 3 milhões. Eu não vou aprovar o crédito. Expliquei para ela o porquê. Ela não quis levar para frente. Passou uns 6 meses. O que aconteceu? Essa empresa, ela tinha um CDC com a gente, que ela contratou uns 3 anos atrás. Ela começou a atrasar o CDC, né? Um caminhão, gente, em garantia. Para ela atrasar um CDC é porque o negócio tá feio mesmo. Então são coisas que a gente só percebe numa visita. Eu vou dar um outro exemplo. Talvez aconteça muito com o FDIC. Um aluno meu me contou isso. Ele era assistente na época, comercial. E aí ele foi visitar junto com uma gerente mais experiente uma empresa. Era uma indústria de roupas jeans. Se não me engano, só calça. Não sei se era só calça, mas era uma indústria de roupas jeans. E aí, eles foram lá, visitaram a empresa, conversaram com o empresário e pediram aquela famosa voltinha na empresa também. E aí chegaram lá no pátio, né, de produção, não tinha uma costureira, tinha só as máquinas, tinha as roupas empilhadas, organizadas, pátio limpo e tudo mais, e não tinha ninguém lá. E aí era mais pro final do dia, assim, né? A gerente perguntou pro empresário, e aí, cadê as costureiras aqui? Ah, não, nós trabalhamos com horário diferenciado, elas já foram dispensadas hoje. E tal. E aí, enfim, saíram da visita,
esse meu aluno, que era assistente ainda, falou assim, nossa, que empresa maravilhosa, a gente vai aprovar quanto para ela aqui? A gente vai pedir quanto? Aí a gerente comercial, olha a importância do filtro. Falou assim, nós não vamos aprovar nada aqui, isso aqui é uma fraude. Aí ele falou assim, como assim fraude? Né? Acabei de ver a operação inteira e tal. Ela falou, algumas coisas eu reparei na visita. Primeiro, roupas organizadas numa indústria Chão de roupa, chão de organizado. fábrica limpo, É, não tem uma linha linha solta, espalhada, não tem um retalho, retalho. não tem nada. E outra coisa que ela reparou, as linhas das máquinas de costuras não estavam passadas nas máquinas. Olha o olho, olha o detalhe, olho né? dela. E ela falou, minha mãe é costureira. E se eu conheço uma coisa da costura é que faz muita bagunça e, obviamente, as linhas ficam passadas nas máquinas. Então, ali ela já pegou uma fraude. Fraude essa que, se não fosse a visita, não ia pegar. Então, assim, é crucial que o gerente ele faça uma visita, né? Que ele faça o giro de carteira, acompanhe o cliente dele, né? O crédito não é somente concedeu, acabou. Crédito é monitoramento. Nós temos que acompanhar a carteira. Às vezes, uma carteira que você está construindo nos 6 meses ali que você tem de meta, ela quebra a sua meta, joga para baixo a sua carteira porque você tomou uma PDD de um cliente que você não acompanhou, não fez um monitoramento. Essa questão do giro de carteira eu acho muito interessante, que não é tão trabalhado no FDIC, porque nós costumamos tomar uma posição na carteira e ficamos posicionados naquela posição enquanto der. Até porque o nosso mercado é um pouco mais de risco, Sim. sabe? É uma Mas dinâmica diferente. essa questão do giro de carteira eu acho muito importante, porque senão não teria tido a reportagem que saiu essa semana de 83 FDICs listados em não sei quantas mil RJs pelo país afora. Sim. Então, assim, eu acho interessante trazer essa rodagem de carteira, que é natural para o gerente ter essa rodagem de carteira. Então, assim, um cliente deu ruim aqui, mas ali vai ter outro cliente entrando. Mercado de crédito, principalmente mercado de capitais, sempre vão ter empresas precisando de crédito. Perfeito, Cabe a nós ter sabedoria na hora de conceder. perfeito. E eu trago outra reflexão ainda para o gerente em cima disso. Pega aí, gerente. Segura o corte. Se você espera, ou melhor, vamos pensar na seguinte ótica. Qual cliente talvez representa menos risco para a instituição? O cliente que você vai atrás e conversa sobre uma oportunidade de crédito lá na mesa dele, ou o cliente que te procura? Qual que representa menos risco? Deus Tá me bom. livre do cliente No- que procura. No nosso perfil lá, o cliente veio atrás e a gente já viu. Ou seja, se o gerente não gira a carteira, qual que é o negócio que ele vai fazer? Do cliente que sempre procura ele. Empilhar crédito. Então, geralmente, é o crédito mais arriscado. Não estou falando que vai dar ruim sempre, mas é uma carteira mais arriscada. Geralmente é o risco cruzado que a gente chama, que é o cliente que ele vai trazer de uma outra carteira dele. Por exemplo, ele trouxe um cedente, aí esse cedente tem um amigo que também tem uma empresa, e você acaba nichado dentro de um mesmo segmento, geralmente com pessoas com relacionamentos muito próximos. Aí no nosso mercado começa a ter a troca de favores. Ah, não, eu vou emitir uma nota contra você aqui, você confirma, eu pago. E você acaba financiando uma operação fumaça. Isso aí. Perfeito. Bacana. E assim, Gabriel, na sua experiência, o que que você fala para nós? Como que a gente estrutura uma defesa de crédito? Qual que seria um passo a passo, vamos dizer, um checklist? O que que eu tenho que conferir na hora que eu estou fazendo uma defesa de crédito? Beleza. Bom, a defesa de crédito ela precisa ser um testamento muito grande, porque você cansa o analista, né? Você pensa Corta o microfone dele, por favor. Brincadeira, pessoal, não é assim que funciona, tá? A defesa ela precisa ser sucinta, clara e objetiva, né? Muitas das vezes, isso vai depender de cada instituição, obviamente, filtre o que eu estou falando para dentro da sua rotina. Mas vocês trabalham com relatório de visitas, por exemplo? Bom, teoricamente, sim. Na prática, é o sobre na nós. teoria tinha que ter, né? Ok. Quando é feito, quando é enviado. É isso. Mas o correto é, toda a descrição do negócio, da empresa, ele tem que estar ali dentro do relatório de visitas. E Certo. o parecer de crédito, ele tem que ser objetivo para aquela operação. Obviamente é importante destacar um resuminho ali do grupo, né, da operação que você está solicitando, as garantias, né? Então, eu diria assim, você estabelece o limite que o cliente tem dentro da instituição, mostra para a área de crédito como está a saúde desse limite, dessa operação que ela já existe. Então, a gente está falando de coisas que já existem. Sim.
e depois você traz o pleito novo. Para que você quer o pleito novo? Qual o risco que a gente vai chegar com esse cliente, né? Você faz uma defesa do grupo, né? Uma descrição do grupo, quem são os sócios, quem são as empresas, qual que é o patrimônio deles, a capacidade, ou melhor, o C do capital, principalmente, que tem a ver com patrimônio, né? Depois você traz ali a capacidade de pagamento, que eu acho que é um dos pontos que mais faltam. Não existe em muitos gerentes a defesa da capacidade, né? Muitos se ancoram faturamento e pronto. A empresa faturou, vem crescendo o faturamento. Pessoal, faturamento não é sinônimo de bom resultado. Uma empresa pode faturar e ter prejuízo. Muitas empresas quebram crescendo o faturamento. Tem uma empresa que quebrou recentemente, na verdade ela não quebrou, ela entrou em recuperação judicial, que eu acompanhava essa empresa há muito tempo. Uma locadora de veículos. Ela faturou em 2022 20 milhões. Faturou em 2023 62 milhões. Cresceu mais de 3 vezes o faturamento. Em 2024, ela faturou 112 milhões, se não me engano. Então, quase dobrou o faturamento. Aos olhos do gerente, o que essa empresa é? Maravilhosa. Uma empresa crescendo, ampliando, abrindo mais filial, abrindo filial em outros estados, dentro de aeroportos muito importantes aqui no Brasil. Ela abrindo mais operações. Aos olhos do gerente, se ele não tomar cuidado, ele apaixona com a empresa. Em 2025 entrou em recuperação judicial. Como isso é possível? Não estava dando resultado, não estava gerando caixa, a empresa quebrou. Toda empresa morre pelo caixa. Então, se você olha só faturamento, não é uma defesa. Você precisa ter um aprofundamento da real capacidade de pagamento do seu cliente, né? Você vai ainda assim no parecer ali, se tiver algum restritivo, justificar, né? E não é só explicar o que é explicar como que não vai acontecer novamente, se já foi regularizado, como Sim. vai ser Não é regularizado. só falar que é fiscal, né? Não é só chegar e falar, né? Tem que ter uma explicação e por que não vai acontecer, e por que aquilo ali não representa risco, né? É basicamente você levantar os riscos do negócio e mitigar no parecer, e também trazer os pontos que sustentam o porquê que você aprova o crédito. Então, se um parecer ele tiver muito bem fundamentado nessa lógica, né? E não é uma receitinha de bolo, cada negócio vai ter uma característica diferente. Não é porque aqui eu falei disso que no outro eu vou falar da mesma coisa. Eu vou talvez mudar a pegada do crédito ali. Mas é estruturar muito bem uma defesa de crédito para transmitir o porquê que você está aprovando o crédito. E vocês, como analistas, devem ter essa dor também. Às vezes não vem nem o objetivo da operação. Às vezes o gerente ele fala o seguinte: o meu cliente está querendo uma operação de capital de giro, 48 meses para compra de estoque. Como é que faz sentido comprar um estoque em 48 meses, sendo que, às vezes, o ciclo financeiro da empresa não roda em um mês. Em um mês ela já rodou o ciclo dela. É a mesma coisa de você pegar uma operação muito comum em bancos, que é financiar o 13º, né, e fazer em 48 meses. Não faz sentido. O 13º é a cada 12 meses. E aí o gerente não traz explicação do porquê. Às vezes é uma operação que ele está falando que é para compra de estoque, mas na verdade é para renegociação de dívida, ou refinanciamento da dívida, ou postergação de um problema, reforço de caixa momentâneo, empurrando um problema com a barriga, que daqui a pouco vai virar um problema de verdade. Então, se você não traz o real objetivo, você não está fazendo uma boa defesa de crédito. E é uma dor também que eu vejo muito. Se eu estabelecer para vocês as principais dores que eu vejo não fazem grupo corretamente, então não trazem documento do grupo, não traz nada. Falha no C de conglomerado. Conglomerado, justamente. Não fazem uma boa defesa de crédito, principalmente a respeito da capacidade de pagamento. Ó, o outro C do crédito aí, galera. Né? Então, conglomerado, capacidade, eu acho que esses são os dois principais. E o objetivo do crédito, né? Esses são os três, assim, que eu mais sinto falta numa defesa de crédito na maioria das vezes. Tá? Eu analiso o crédito até hoje, não comentei isso aqui. Eu presto consultoria também para algumas cooperativas. Então eu analiso o crédito, eu participo de comitê de crédito. E eu sinto falta muito desses itens nessas análises, nesses comitês de crédito. Quando você fala de solicitar, fazer um novo pleito, né? Por exemplo, eu tenho um cliente e eu abri 1 milhão de limite para ele. Exemplo, 1 milhão de limite para ele. E aí, ele tomou esse 1 milhão em menos de 30 dias. Aí ele tá aqui pedindo de novo. Aí, faz uma exceção.
Daqui a pouco, ele tá aqui de novo, De novo. pedindo crédito. Aí a gente começa a fazer empilhando crédito ali em cima do cliente, mas aí a pergunta que fica é, na concessão, o crédito foi conservado demais? Ou será que o pleito inicial, né, não foi entendido de fato o que o cliente precisava? E aí toda hora você tá aqui pedindo um novo pleito. Perfeito. Olha como que isso gera um preconceito, né? O cliente, ele vem e pede 3 vezes no mesmo mês um aumento de crédito, uma operação nova. É porque esse cliente está desesperado do crédito? Talvez não. Talvez, como você disse, não entendemos corretamente a necessidade do cliente, não estabelecemos um apetite inicial correto, porque muitas das vezes na ponta, que é de onde vem a informação, não vem a informação correta, completa. Então a gente vai taxar aquele cliente de problemático, porque está pedindo muita exceção, sendo que às vezes ele só realmente merecia mais crédito e não foi bem avaliado. Não foi bem avaliado pela área de crédito? Pode ser, Pode não, ser. não vamos tirar essa responsabilidade nossa, mas na maioria das vezes, e eu falo isso com tranquilidade, é porque a informação não vem completa. E aí, como que a gente estabelece um limite coerente para o nosso cliente sem termos informações para tomar decisão? 30% do faturamento. Referência, o mais 30% comum. do faturamento. É uma brincadeira, mas é o mais comum. E, O pessoal e é pega- extremamente equivocado fazer isso, né? O pessoal pega o faturamento lá, vê o cara tá faturando 1 milhão por mês, eu vou dar 300 mil para ele. E aí, uma coisa que eu acho interessante, não calculo, por exemplo, prazo médio de venda, prazo médio de recebimento, De você falou assim, estocagem, que é o ciclo financeiro, né? de conhecer o cliente. Cara, quantas vezes a gente que trabalha com operações mais curtas, de desconto de nota e tudo, nós não estamos financiando o prazo de recebimento do cliente. O cara compra para pagar o fornecedor dele com 27 dias e vende 30, 60, 90, 120 para o cliente dele. E ele não coloca essa conta no balanço. Ele só vai rodando. E a necessidade de capital aumentando. Sim. E por aí vai. Então, essa questão de conhecer o cliente eu acho muito importante. Conhecer a necessidade do cliente. Porque senão o gerente está matando a carteira que ele tanto preza. Perfeito. Digo mais a respeito disso, tá? Vocês me interrompam se eu estiver falando Tranquilo, demais. vambora. Tranquilo. Mas muitos gerentes, eles remediam a dor do cliente. E a dor tem a ver com o passado, presente e passado desse cliente. Quando a gente está estabelecendo um limite, a gente está estabelecendo um limite para o passado ou para o futuro do cliente? É para o futuro, vocês concordam? Futuro, Sim. certo. E muitos gerentes não perguntam para o cliente o que ele projeta para o futuro. Quanto que ele projeta crescer, faturar no futuro. Olha, para onde você está indo? Interessante. Aí, quando você pede o balanço pro comercial, ele fala assim, mas o balanço vai te contar o passado. Pra que você quer o balanço dele? Já passou, o que tá ali já foi. Olha, eu digo assim, existe o presente e o passado que a gente usa de informação, e tá correto, né? Porque ele nos dá uma visão de tendência para o Sim. futuro, né? Uma vez um aluno falou assim, mas você tá querendo que a gente tenha a bola de cristal e projetar a empresa para o futuro? Não, mas quando a gente observa a tendência, a gente consegue ter uma estimativa mais correta. Quer dizer que vai acontecer 100% do que a gente projeta? De maneira alguma. Né? Nenhum empresário consegue projetar o negócio dele 100%. Mas se a gente tem um norte, esse presente / passado que a gente pega de informação nos norteia para o futuro. E é no futuro que o cliente vai pagar a dívida, não é no passado. Então a gente tem que olhar para a capacidade futura dele de nos pagar. A capacidade de geração de receber, geração Justamente. de caixa. E é muito interessante, por exemplo, você pega o balanço do cliente, aquelas carteiras que têm um crescimento saudável, é muito legal você vê o estoque crescendo de ano a ano, você vê a conta cliente crescendo, e ela não tem aqueles crescimentos abruptos, né? Isso, fora do comum. Casamento de... Faturamento cresceu 10% e a conta clientes cresceu 50%. Né? Tem que entender o motivo. Tá dando mais prazo para o cliente, né? Por que tá dando mais prazo? Porque tá dando mais prazo, tá com problema nas vendas, tá com problema no recebimento, é uma PDD mascarada, né, que não foi reconhecida. É uma confissão de dívida que tá embutida ali, embolaram. Uma vez eu vi uma empresa, era uma empreiteira, que 90% do ativo dela era conta clientes. Falei, mas qual que é o prazo que você recebe do cliente de vocês? Ah, eu recebo todo o ciclo, né, de medição e não sei o que e tal, 30 dias. Falei, peraí, você tem uma conta de clientes assim, chutando, 10 milhões, você fatura 15, não faz sentido você me falar que é 30 dias, porque
Teria que ser menos de R$1 milhão essa conta clientes. Não tá batendo a matemática, né? E aí, quando eu fui ver com a empresa, eles não reconheciam algumas receitas justamente para não pagar imposto. Não é que a empresa era ruim, mas aquele balanço não representava a realidade. E mostrava que a empresa era ruim. E olha só, se o gerente trouxesse a informação de que não era aquilo, que a empresa era boa, a percepção seria totalmente diferente. As nossas devoluções de crédito não é porque a gente quer negar o crédito, é justamente o contrário. Se a gente devolve para o gerente é porque a gente está querendo que ele traga algo que nos ajude a provar. E muitas das vezes eles entendem o contrário. Nós estamos travando a operação, barrando a operação. Não, a gente quer que o crédito seja aprovado. A gente está acreditando nesse cliente, mas traga evidências. Já pensou um advogado chegar num juiz com um réu, que é o cliente dele, e não levar provas de que aquele réu é inocente? Como que o juiz vai dar inocência para aquele réu sem que o advogado leve provas? O gerente comercial é o advogado do cliente dele perante a instituição. Geralmente é o advogado do diabo. Mas é muito disso, é muito interessante essa parte. Porque, colocando, igual você falou, o analista é um cara frio, é um posto frio. Por quê? O analista trabalha com um conjunto de dados muito limitado. Eu trabalho com balanço, DRE, as outras informações que o gerente me manda e o que mais o gerente conseguiu colocar na mesa. O gerente conseguiu colocar uma garantia, o gerente conseguiu colocar um desempenho da operação excepcional, um valor de marca excepcional, pode agregar e pode influenciar diretamente a aprovação de crédito. Mas, se o gerente faz o arroz com feijão, se faz o básico do básico, às vezes nem analisa o documento que manda pra gente, nós vamos trabalhar com aquilo que a gente tem de informação. Isso aí. O analista não gera informação. O analista, ele vai pegar aquele conjunto de informação e vai transformar num parecer. Esse parecer pode ser favorável ou não. Perfeito. Isso aí. E como que você acha que o comercial ele pode ganhar o respeito do crédito? Bom, não que talvez essa frase dê a conotação de que precise disso, né? Assim, de uma maneira que, olha, comercial... É mais saudável, né? Você tem que ir lá e ganhar o respeito. Não, é um trabalho em conjunto. Correto. Né? É o que a gente chamava nos bancos, inclusive, de binômio. Existe um trabalho em equipe. Ambas as áreas estão juntas pelo mesmo objetivo. Mas, obviamente, se você quer ter uma boa relação com uma área que analisa o crédito, você tem que também analisar o crédito, fazer uma defesa muito bem fundamentada, trazer informação que dê subsídio para tomarmos a decisão em conjunto. Não é uma decisão única. Não é só a área de crédito toma decisão. A área comercial também toma a decisão. Então, para que se tome uma decisão conjunta, a informação na ponta tem que ser coletada e defendida corretamente para que a gente coloque na mesa toda a operação e a gente tome essa decisão em conjunto. E qual que é o limite entre defender e forçar uma operação? Eu trago isso talvez muito em torno de negativas. Às vezes a gente nega o crédito e o comercial traz de novo o crédito. Teve alguma informação nova, alguma coisa que não trouxe inicialmente, que realmente mude a nossa opinião quanto ao crédito? Ou não? Se você está somente... mas sempre pagou em dia, é um bom cliente e não traz uma fundamentação correta... Seu argumento é subjetivo. Justamente, não tem como a gente reanalisar esse crédito, né? Só por uma pressão comercial. Agora, somos os donos da razão? De maneira alguma. Brincadeira, pô. Eu sempre digo assim, não sou o dono da razão. Quer colegiar isso com o meu superintendente, com outra pessoa da equipe, né? Outra visão? Vamos colegiar. Mas que você traga informações que subsidiem a sua defesa, né? O porquê que você quer aprovar esse crédito. Contra fatos, há argumentos? Eu acho que é um ponto de vista válido. Por quê? O analista trabalha com fatos, muitas das vezes. E o gerente comercial, ele vem trazer argumentos. E é justamente isso que você falou. Mas o cara paga bem. E eu tô lá vendo o birô de crédito lá, eu tô vendo que o cara tá atrasando 30, 60, às vezes não tanto, mas o cara tá com uma certa instabilidade. Na minha opinião, o comportamento ele pesa muito.
Então não adianta você vir com, às vezes, uma argumentação em cima do seu cliente que ele é bom, e a gente está vendo que ele está com diversos sinais, né? Como muitos gostam de chamar red flags, né? Isso. De problema, sinais de problema. Muito tomado em cheque especial e não amortiza, conta garantida, esconde duplicata. Ele tem um prazo ali de 30 dias de recebimento, fatura 1 milhão por mês. Então, em tese, ele vai descontar 1 milhão. Se ele estiver descontando 2 no mercado, tem alguma coisa errada. Sim. Né? Então, assim... Aumento de restrição também. Aumento de restrição. São vários sinais ruins que trariam, né, essa nossa visão do comportamento e que são fatos que vão dificultar a gente aprovar um crédito independente da defesa que vier. Né? Então, você quer aprovar crédito para esse cliente que está com esses pontos ruins, são os riscos e eles precisam ser mitigados. Como você mitiga esses riscos? Tem que trazer evidências. Se não trouxer, são palavras ao vento, né? Não tem como. Oh, velho. O cara falou numa classe, contra fatos não aguenta. Quer uma frase? Um superintendente que eu tinha, trabalho no Santander, Adolfo Lopes Neto, que eu tenho muito prestígio por ele. Ele falava o seguinte comigo: Gabriel, o português tem que casar com a matemática. O que ele queria dizer? A narrativa, o português, tem que casar com a fundamentação, os números que eu estou vendo. Então, se você está contando uma narrativa, um português, diferente do que eu estou vendo nos números, que é a matemática, ou no comportamento, não está batendo. Então, crédito que nasce torto, morre torto, né? É uma coisa ruim. Então, geralmente morre na RJ com geral de estado. Já virou contencioso. Gabriel, vamos fazer um ping-pong rápido aqui com algumas perguntas para a gente já encaminhar para o nosso encerramento. Maior red flag? Eu diria comportamento no SCR é um grande red flag. Se você tem muita linha rotativa tomada, pontos negativos ali, crescente de instituições financeiras que está tentando conseguir crédito, são pontos aí comportamentais graves. Aí eu vou sair um pouco aqui do ping-pong, mas o cara usa muito cheque especial, O cheque especial é uma ótima linha quando bem utilizada. Quando mal utilizada, vira uma bola de neve. Cheque especial acima de 90 dias. Porque é um tal de reprovar a operação por uso de linhas emergenciais que eu vou te contar. É porque a linha, o nome dela é emergencial. Aí você vê o cara tá posicionado na emergência há 3 meses. Justamente, então tá na CTI ali, né? Garantia resolve tudo? De maneira alguma. Ótimo, importantíssimo, porém, sozinho não faz nada. O gerente, ele deve falar primeiro dos pontos fortes ou dos riscos? Eu diria que primeiro você levanta o que é ruim, mitiga, e depois traz os pontos fortes para dar aquela fechada com chave de ouro, né? Um gerente, ele define uma boa defesa de crédito como? Bom, com uma ótima fundamentação dessa defesa. Sem fundamentação, a estrutura da operação fica ruim. O que reprova uma operação em 30 segundos? Limite a gente sabe que não é. É o botão de negada do sistema, né? Mas o que reprova, talvez, é quando você pega uma mentira. Uma mentira, ela tende a reprovar a operação rapidamente. Feeling ou balanço? Se você está dizendo que feeling é comportamento, eu acho que comportamento pesa mais. Na verdade, eu fiz aquela percepção, né? Tipo assim, eu senti que tem alguma coisa errada. Porque às vezes o balanço aí vai te contar uma história, mas você falou, tem coisa errada aqui. Se você me dizer que o balanço é verdadeiro, eu prefiro o balanço. Se você me disser que tem a chance dele ser falso, eu vou no feeling. Sempre tem a chance. Confia 100% em balanço auditado? De maneira alguma. Temos vários exemplos de mercado aí recentes. É aquela história do contador, né? O cara senta com o administrador, 2 mais 2 é quanto? O administrador 4. Ele senta com o contador, fala 2 mais 2 é quanto? Ele fala, você quer dar 4, 7 ou 2? Depois vocês vão fazer mais um podcast só contando história de demonstrativos, balanço auditado ruim, que eu conto pra vocês um tanto. Boa. O que nunca fazer num comitê? Eu já ia falar assim, pensei, primeira coisa que veio na minha cabeça, gaguejar. Sabe por quê? Porque gaguejar significa que talvez você não domine o seu cliente. Então, primeiro ponto que
gaguejou, a gente já vê que não tem domínio. Eu já vi gente que na hora que começa a gaguejar, você vou ligar pro cliente, aí coloca no Viva Voz. Deixa eu passar essa resposta aqui pra frente. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, foi isso, gaguejar. Tá certo, tá certo. Gabriel, muito obrigado, assim, foi sensacional essa aula. Cara, a gente só tá subindo o nível, né? A gente só tá subindo o nível. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a melhorar aí, porque senão a gente não vai conseguir trazer convidado bom, não. Mas assim, eu vou deixar um espaço para você apresentar a sua escola, apresentar o curso que vocês oferecem para o nosso público aí, de modo geral. Eu acho que, pelo que você falou, o seu curso abrange tanto segmento bancário quanto segmento de FDIC também. Né? Acho que o comercial em qualquer lugar e ele tem que fazer defesa do cliente dele em qualquer lugar. Né? É a mesma coisa do crédito. Então, apresenta aí a sua escola, faz o convite. Se você quiser deixar o cupom aí também, a gente faz a chamada em cima do cupom. Perfeito. Então, pessoal, obrigado aqui primeiramente pela oportunidade, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. E a Capital Escola de Finanças, como eu disse no início, é uma escola dedicada a treinamentos de gerentes PJs. Nosso foco, nosso carro-chefe é o curso de análise de crédito. Tá? São cursos extremamente rápidos, porque a gente traz resultado de alto impacto, né? E a gente sabe que o gerente também é bem imediatista, né? Então são cursos que duram 10 horas, 4 dias direto de curso. Sim. E nosso principal curso é o de análise de crédito, mas nós temos curso de formação do gerente PJ, que é uma trilha completa, passa tanto por atuação, giro de carteira, produtos, passa por técnicas de vendas com programação neurolinguística, Legal. Análise de demonstrativos do básico ao avançado, né? Análise de pequenas empresas, e até, novidade agora, um curso de etiqueta que tem dentro do Etiqueta para Bancários, né? Que é muito legal e extremamente importante. Então, curso de formação do gerente PJ. Gabriel, quero contratar separadamente o módulo de vendas com programação neurolinguística. É possível, nós também trabalhamos com esse curso individualmente, tá? Então, nós temos várias soluções para o gerente que quer tomar a iniciativa, né, de estudar, e também temos as soluções in company. Então, se você é uma instituição financeira, um FDIC, né, e quer um treinamento de crédito, me procure, mande uma mensagem para a gente, né, através das nossas redes sociais, www.capitalescoladefinanças.com.br. Finanças fica financas, né, porque não tem essa cedilha. Manda uma mensagem pra gente que a gente conversa a respeito do treinamento, tá? E também consultorias. Analisamos propostas também de crédito. Legal. Então, aí também, se a instituição quiser levar você para ficar full time lá, pelo menos em uma semana para dar aula para os comerciais, você consegue fechar uma agenda aí contigo. Inclusive, na próxima semana estarei uma semana em uma cooperativa dando treinamento e daqui 2 semanas estarei no Sul, também nessa mesma cooperativa dando treinamento. São mais de 150 colaboradores. Bacana. Então reserva a sua data, que o homem é companheiro. Né? A agenda do aqui homem é cheia. E eu acho que minha agenda é cheia. Junho tá lotado já. Legal, legal. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante. O Matheus está esquecendo, mas nós trouxemos é verdade. Temos nosso convidado, né? Não podemos falhar na regra de etiqueta. Não podemos, né? Tem uma proposta para analisar aqui, não, né? Não tem surpresa, não. Mas é uma lembrança, tá, Gabriel? Foi um de agradecimento aí por você ter disponibilizado um tempo seu, que a gente já viu que é muito corrido, então, assim, realmente é privilégio, né, ter você aqui com a gente. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão, pode comentar aqui embaixo, pode mandar pra gente no direct, que a gente vai responder. Se precisar passar o contato do Gabriel também, a gente está disponível. Valeu! Valeu, abraço, pessoal.